Graça e paz, queridos. Entrando aqui agora, seu amigo João Almeida, entrando aqui ao vivo para a nossa live de hoje. Quero agradecer a Deus por esse momento aqui com vocês. Vou compartilhar aqui na minha sala de vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas pela nossa live de hoje. Hoje a gente está aqui com a ideia de alcançar pessoas, abençoando-as e um tempo com certeza de bênção do Senhor Jesus. Você que foi chegando aí, vai dando um shalom aí para a gente saber que você já está aí. Você que foi entrando, vai dando um shalom para que você apareça para mim aqui e seja a bênção do Senhor. Vou iniciar aqui uma sala de vídeo, quero orientar você a fazer o mesmo, você que vai assistir. Opa, o som tá ótimo aqui, meu retorno. Você que for entrando aí, quero orientar você a dar um shalom para que você possa confirmar sua presença aqui, você que estiver entrando por aí. Os que estiverem entrando pelo meu perfil, não vai dar para destacar aqui o seu shalom, mas quem estiver entrando direto pela página vai poder ter o destaque aqui. Está comigo hoje meu amigo pastor Josivaldo Oliveira. Pastor Josivaldo Oliveira, Bom dia. de Jaguaquara, Bahia, Como está está? lá, em Jaguaquara, e vai estar conosco hoje aqui nessa live abençoada. O tema de hoje é blindando as emoções. E a ideia é falar um pouquinho sobre todo o treinamento da jornada blindagem emocional, mas principalmente trazer entendimento da necessidade que nós temos de ter as emoções debaixo do controle de Deus, debaixo do controle do Senhor, e ter as emoções também blindadas diante de uma geração tão tóxica como a nossa. Eu fiz uma ministração domingo aqui no nosso culto muito poderosa, ela está no meu canal no YouTube. Se você é assinante do meu canal, quero convidar você a assistir. O tema dela foi Revendo os Valores que nos mantêm unidos. E eu quero ler só a introdução dessa mensagem que eu preguei domingo, que foi assim uma mensagem tremenda, poderosa e que abençoou muito. Eu quis postar essa mensagem. Ela é extremamente necessária para esses dias da igreja. Deixa eu abrir aqui, porque eu pensei que estava aqui no celular, mas eu não coloquei nas notas de cá, não. Foi nas notas aqui do iPad. E aí, meu amigo o pastor Josivaldo disse o seguinte: é muito desafiador falar de valores para uma geração onde a maioria só entende de preço. Verdade, Só forte. valoriza o que se pode comprar e quem se pode comprar. Uma geração onde honestidade é antiquado, onde santidade é fanatismo, onde popularidade substitui integridade, onde sucesso e fama são objetivos maiores que família, onde realização pessoal pode custar sacrificar quem amamos e quem nos ama. Esses conceitos não podem fazer parte da identidade da verdadeira igreja de Jesus. A gente falou um pouquinho sobre isso domingo e acho que eu cliquei aqui em algum lugar, o mouse aqui, meu mouse, coloquei aqui em cima do mouse, vamos lá. Muito bem, eu vi aqui. Uhum. O pessoal pode custar sacrificar quem amamos. Pronto, voltei aqui. Tinha colocado aqui em cima do mouse. Acho que você vai ter que baixar aí, porque está saindo seu retorno aqui, viu? Pastorzão, você vai ter que baixar o volume aí, porque está saindo aqui o seu áudio. Pronto, vamos lá, voltei aqui, eu te coloquei em cima do mouse aqui. Então, bem-vindo todos que estão aí já ao vivo. Quero dar as boas-vindas ao meu amigo pastor Josivaldo. Vai ter que baixar o celular. O eco está saindo do seu celular, o som do seu celular está saindo aqui. Achei, irmão. Tá me ouvindo bem, minha voz? Estou te ouvindo bem. Agora, se você deixar o celular ligado, não vai dar para te Tá me ouvir. ouvindo, pastor Santos? Estou ouvindo. Bem, perfeito. Eu não consigo te ouvir no meu Você não está me celular, ouvindo? só no retorno. Tá todo aumentado já. Uhum.
Você não está conseguindo me ouvir? Aumenta só um pouquinho o retorno para ouvir. Você não tem um fone, não? Não tem um fone que você possa usar? Você me ouve? Ouço bem, mas se você não estiver me ouvindo, deve ser porque seu celular está sem volume. O volume deve estar baixo. Não, só pelo retorno. Aumenta um Então, pouquinho o retorno aí, irmão. Por favor. ó, seu volume deve estar baixo. Aumenta um pouquinho, irmão. O volume do seu celular deve estar baixo. Você está me ouvindo agora? Eu estou te ouvindo Está desde que você está ouvindo? falando. Desde que você está falando, eu estou te ouvindo. Só que o volume. Coloca um fone. Não tem nenhum fone aí? Não, está todo alto. Você não tem nenhum fone para você usar? De retorno? Você não tem nenhum fone de retorno para você usar como retorno, um fone? Pessoal, tá todo mundo te ouvindo também, estou te ouvindo. Você falou que não está me ouvindo? Seu celular deve estar com volume baixo, com certeza. Um minuto. Tá ok, deixa enquanto o Ok, vou ver se eu pego um fone aqui. pastor se ajeita aí, a gente vai aqui continuando. Bem-vindo a todos que estão aqui já comigo em nossa página do Facebook, para a nossa live de hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como blindar as nossas emoções. Eu quero falar um pouquinho para você desses princípios que nós temos ensinado. Nós fechamos agora uma turma há 2 semanas atrás da jornada blindagem emocional e os testemunhos maravilhosos dessas pessoas estão em nosso canal no YouTube. Testemunhos extraordinários de transformação de vida, de como a vida delas foi tocada de forma sobrenatural pelo Espírito Santo, de como elas tiveram experiências de restauração, reveram conceitos e reinventaram algumas situações com decisões novas, porque a oportunidade de recomeçar é todo dia. Hoje você tem a oportunidade e tem uma música que eu gosto muito, que é uma música do Legião Urbana, que diz assim: todos os dias quando acordo não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo, tenho todo o tempo do mundo. Então o tempo para recomeçar é sempre hoje, o tempo de Deus é hoje. E essas pessoas que fizeram a jornada de blindagem emocional, eu fiquei surpreendido com os testemunhos, eu fiquei surpreendido com todas as histórias de transformação, a maneira como elas foram impactadas, como elas receberam toda a instrução da jornada de blindagem emocional. E se você quiser acompanhar um pouco disso, está lá em nosso canal no YouTube, os testemunhos, também na nossa página, joaldalmeida.com.br, você pode encontrar lá os testemunhos dessas pessoas. E agora nós estamos na jornada blindagem emocional 2.0, trazendo aí uma nova cara para esse treinamento. E algumas pessoas perguntam para mim: o que seu treinamento tem de diferente em relação aos outros treinamentos que a gente encontra no mercado sobre autoajuda, motivação pessoal? E aí eu sempre digo que tem tudo de diferente, a começar que não é um treinamento de autoajuda, é um treinamento totalmente fundamentado em conceitos e princípios eternos, bíblicos, que são chaves funcionais de mudança e transformação. Eu digo que se você faz a jornada blindagem emocional e você põe em prática o que você vai receber, com certeza sua vida será impactada, transformada, mudada de forma sobrenatural. Então há um diferencial muito grande, né? Nós temos aí pessoas que estão nos acompanhando pelo Facebook, que fizeram o treinamento da jornada blindagem emocional. Elas podem relatar o quanto isso mudou a vida delas. E nós estamos agora nessa prévia, com alguns encontros com amigos, com parceiros que fazem parte desse time de apoio que nós temos. Nós temos uma equipe de apoio na jornada blindagem emocional, que são pessoas que compactuam dos mesmos valores que nós e que entendem a necessidade de termos as nossas emoções blindadas em dias como os nossos. Eu tenho dito sempre, quando eu falo da jornada blindagem emocional, que nunca houve uma geração tão bonita quanto a nossa.
Se você for olhar as fotos, se você for olhar as imagens da nossa geração, se você for olhar tudo que você pegar hoje, você vai ver que é uma geração muito bonita. As pessoas usam mais maquiagem, e elas se produzem melhor, elas vestem roupas bonitas. Então nunca houve uma geração tão bonita quanto a nossa. E essa geração bonita, essa geração linda como a nossa, ela é a geração mais doente que já existiu. Nunca houve uma geração tão bonita, mas também nunca houve uma geração tão doente como a nossa. E quando você fala doente, Jó, você está falando doente em que aspecto? Está falando doente emocionalmente. Uma geração de pessoas que, emocionalmente falando, não sabem lidar com a perda, não sabem lidar com circunstâncias adversas, não sabem lidar com traição, não sabem lidar com circunstâncias que transformam, ou que mudam a vida da pessoa. São pessoas que não sabem lidar com as situações naturais da vida. O que mais existe hoje são pessoas ansiosas, preocupadas, pessoas que, infelizmente, quando perdem alguém, seja pela morte ou pelo abandono, pela traição, elas entram numa caverna, elas destroem sua vida e elas não conseguem retomar, não conseguem recomeçar. Pessoas que não têm poder para seguir em frente. E é interessante pensar que existe sim uma maneira de nós blindarmos as nossas emoções, de nós nos colocarmos tão protegidos emocionalmente que as situações adversas, elas vão chegar até nós, mas nós nos manteremos firmes em propósitos maiores do que a dor. Você sabia que existem propósitos que superam a dor quando você tem fundamentos? Então, na jornada da blindagem emocional, nós ensinamos você a criar padrões, pensamentos, fortalezas mentais positivas que vão proteger você diante das circunstâncias que você vai enfrentar na vida, que são inevitáveis. Então eu não posso impedir que as pessoas me firam, mas eu posso decidir quanto tempo a ferida vai ficar aberta. Eu não posso impedir que as pessoas me deixem, mas eu posso decidir aprender a deixar que elas vá. Eu não posso impedir as pessoas de serem falsas comigo, mas eu posso manter a minha integridade, a minha sinceridade, eu posso manter quem sou, independente da ação do outro. E aí é onde entra a jornada blindagem emocional. Ela entra justamente trazendo esse entendimento de que nós podemos nos proteger de circunstâncias que podem adoecer a nossa alma, adoecer as nossas emoções e nos deixar em uma situação onde a gente não consiga mais viver aquilo que a gente tem que viver como pessoa. Então, você que está aqui, quero dizer para você, você é bem-vindo hoje aqui nesse treinamento e eu tenho certeza que você vai aprender, que você vai ser abençoado aqui nessa live e que com certeza você já vai sair daqui com um coração bem melhor do que você chegou, aprendendo a lidar com situações que muitas vezes são difíceis para você. Então é interessante aprender sobre blindagem emocional para não viver uma vida de escravidão, para não viver uma vida onde você vai estar nas mãos de outras pessoas. Então, a sua vida não pode estar nas mãos de ninguém. Deus deu essa vida para você. Ela é sua. Não deixe ninguém ganhar domínio sobre a sua vida. A única pessoa que pode dominar a sua vida é o Criador. É o Deus Todo-Poderoso. Só Ele. Ninguém mais. Então, que você possa entender isso e que você possa viver essa realidade. Vou ver se meu amigo já conseguiu se ajeitar aqui. Adicionar aqui. Meu amigo, pastor Josivaldo. Tudo ok? Ok, tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo agora? Agora estou, sim. Então, com certeza, seu celular, por estar em uma posição, pode ter abaixado o volume. Às vezes você coloca o botão de volume pressionado, ele abaixa. Estou com o fone, está me ouvindo bem. Então, bem-vindo, pastor Josivaldo Oliveira, meu amigo, meu irmão. Obrigado. Obrigado, Miguel. Uma honra poder estar aqui com vocês e compartilhar nesse momento aqui com vocês da palavra de Deus, né? Essa é a nossa ferramenta espiritual, a palavra de Deus,
para a cura das nossas emoções, para a cura da nossa alma, para ministrar ao nosso coração. E falar sobre isso é muito importante, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo, em que as pessoas estão muito angustiadas, muito aflitas, né? As pessoas, algumas estão desesperadas. Infelizmente já tem até aumentado casos de suicídio, inclusive aqui na nossa cidade. Algum tempo atrás, alguns dias atrás, já na pandemia, eu fui solicitado por uma pessoa que encontrou um rapaz já com uma corda no pescoço em uma árvore, e eu saí daqui correndo para atender essa pessoa e ministrei para ele, depois fomos para a casa dele, ministramos para a família dele. Então, nesse tempo, mais do que nunca, as pessoas estão muito desesperadas, muito aflitas, e aquele rapaz que passando, né, pelo caminho, o viu, já com a corda já no pescoço para se pendurar numa árvore, parou a sua moto com a sua esposa e foi correndo lá e pediu àquele rapaz para que não fizesse aquilo, e ele disse, não, pode seguir sua viagem, só me deixe morrer em paz. E eu fui solicitado por aquele rapaz para ajudar, e cheguei ali, aquele rapaz já estava mais calmo, mas mesmo assim muito transtornado, e eu fui ministrando a vida dele, o coração dele, e graças a Deus também, aquele momento foi um momento de evangelização para ele e para a família dele, levamos ele para casa, ministramos a ele, ministramos a família dele, e só naquele momento, 3 pessoas da mesma casa fizeram aliança com Jesus, né? Mas esse é um tempo muito desafiador, um tempo muito difícil, em que muitas pessoas estão desesperadas, estão aflitas, estão angustiadas, e nós precisamos, então, desse refrigério da palavra de Deus, para que a gente possa vencer esse tempo desafiador e vencer essas crises na alma, né? Essas pendências emocionais. Ok. Testemunho forte. Realmente há um desafio muito grande em nossos dias. Estava falando aqui antes de você voltar, aquilo que eu sempre falo na introdução da jornada blindagem emocional, Sim. de que nós nunca tivemos uma geração tão bonita como a nossa. Nossa geração é uma geração muito bonita. E isso se deve aos recursos que nós temos hoje para investir na beleza. Mas nunca houve uma geração também tão doente como a nossa. Uma geração que não sabe lidar com perdas, uma geração de pessoas que não sabem viver o amor dentro da pureza relacional. O amor hoje está muito associado ao contato físico. Uma geração que, sim, infelizmente, perdeu a noção do que é ter uma vida emocional saudável. E dentro, sim, da igreja, principalmente, nós, às vezes, nos preocupamos muito com a parte espiritual. Eu costumo dizer que ela é a parte mais importante. A parte espiritual é a parte mais importante. Mas, se você não tiver uma vida emocional equilibrada, até a sua espiritualidade se torna religiosidade. Sim. Ontem eu ministrei uma palavra, pastor Santos, pastor Joaldo, falando sobre o evangelho como provisões plenas, né, para o ser integral do homem, né? Então, você tem no evangelho de Cristo respostas para todo o ser, né, para o espírito, para a alma e para o corpo, né, para a vida social, para a vida familiar, né, para cada área da vida do ser humano, né, há provisões no evangelho. Então, isso é interessante, porque não é apenas o corpo, ou também não é apenas o espírito. Por exemplo, quando a gente vai ler a Bíblia, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, a Bíblia diz assim, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados santos e irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você percebe nesse texto que há uma preocupação de Deus não apenas com o espírito, né? Começa pelo espírito, né? A necessidade espiritual, mas diz espírito, alma, que é a sede de vontade, desejos e emoções, e o corpo. Então, o evangelho traz provisões para o ser integral, para o homem pleno, para o homem integral, né? Então, não é somente a questão espiritual, mas também a questão emocional e a questão física. Verdade. É importante nós entendermos esse ponto de que a vida espiritual ou a espiritualidade, quando a pessoa ela não tem um emocional ajustado, leva ela a ter uma facilidade muito grande de se tornar uma pessoa religiosa. Sim. E é muito sério isso, porque a religiosidade ela é um dos piores venenos que existe na humanidade. E nós tivemos agora a jornada blindagem emocional,
e eu falei para a primeira turma que um dos ambientes mais tóxicos que às vezes nós encontramos, infelizmente, são ambientes religiosos. Não estou falando da igreja evangélica só, mas de maneira geral. Os ambientes religiosos muitas vezes são cheios de pessoas que não foram tratadas emocionalmente, que não aprenderam limites, que não respeitam limites e que não dão limites, e às vezes existem os excessos, né? A gente vai falar de algumas coisas nessa live, até porque a ideia é que a gente termine em 9 horas. Então, o primeiro ponto que eu quero falar aqui, quero abordar contigo, é a questão da espiritualidade e a questão da vida emocional. A gente vê que tem pessoas que a gente admira, porque é uma pessoa que ora, que é uma pessoa que vai à igreja, que é uma pessoa que tem até uma vida devotada a Deus, mas é uma pessoa que às vezes tem dificuldade de perdoar. É uma pessoa que muitas vezes não consegue trabalhar em equipe dentro da igreja, que mesmo sendo uma pessoa de oração, uma pessoa que conhece a Bíblia, ela tem questões emocionais que deixam ela, às vezes, limitada na convivência relacional. Então, assim, espiritualmente falando, a pessoa, a gente olha e fala, uma pessoa que teme a Deus, mas ela não consegue se relacionar bem dentro da igreja. E esse, eu acho que esse é um assunto muito interessante, principalmente em nossos dias, com esse distanciamento que a gente está tendo do local de reunião, onde a gente realiza os cultos. Para essas pessoas com essa condição emocional, voltar vai ser mais difícil, porque ficar em casa para muita gente é confortável. Como é que você consegue entender essa parte, né, esse desequilíbrio entre espiritualidade e vida emocional? Por exemplo, você tocou essa questão do perdão, né? E essa é uma questão muito séria, às vezes até mesmo dentro da igreja, não só nos relacionamentos da igreja, mas isso às vezes afeta até outros relacionamentos também, familiares, por exemplo, porque a Bíblia nos fala sobre a raiz de amargura, né? Quando a pessoa permite que a amargura ela crie raízes dentro do seu coração. Você sabe que algo que cria raiz fica mais fácil de ser arrancado, fica mais fácil de ser tirado. E tem um texto aqui na Bíblia, em Efésios capítulo 4, verso 32, que diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Interessante, porque a base para que eu perdoe aqueles que me ofenderam é o perdão de Cristo, perdão de Deus em Cristo para mim. Então, à medida que eu entendo que eu fui perdoado por Deus em Cristo Jesus, que por estar em Cristo Jesus, os meus pecados foram perdoados, quando eu entendo isso, quando eu compreendo isso, né? Porque essa já é uma verdade bíblica, já é uma verdade espiritual, mas às vezes essa verdade espiritual, ela não toca a nossa alma, ela não toca a nossa emoção, a gente não permite que essa verdade espiritual toque a nossa alma, toque a nossa emoção, as nossas emoções. Então, quando a gente permite isso também, o que acontece? Eu vou ter mais facilidade de perdoar o outro, por quê? Porque eu recebi o perdão de Deus, porque eu entendi que eu já fui perdoado, e que o perdão de Deus, para mim, é muito maior do que o perdão que eu possa dar para aquele que me ofendeu, seja na igreja, seja na família, seja em que área for. Então, tem pessoas que têm muita dificuldade de perdoar. Então, às vezes, tem uma situação, um conflito, uma divergência, e ela permite que a amargura tome conta do seu coração, né? Vai permitindo que essa amargura vai criando raízes, como a Bíblia diz. A Bíblia fala, por exemplo, que todos nós podemos até ter um momento ou outro de ficar irado. A Bíblia diz isso, por exemplo, em Efésios capítulo 4, versos 26 e 27, está escrito assim: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. O que significa isso? Eu posso ter um momento de me irar, né? De ficar zangado com alguma situação que eu julgue que é ruim, que me ofendeu, que me machucou. Só que o texto diz o quê? Não permita que o sol se ponha sobre a vossa ira. Ou seja, resolva o quanto antes, resolva logo. Não permita que aquilo ali crie uma amargura, crie um ressentimento, crie um ódio no seu coração. Porque se você permitir que isso crie uma amargura, um ódio no seu coração, o que vai acontecer? Você vai ter mais dificuldade ainda de perdoar, porque criou raízes. E uma vez que cria raízes, algo que cria raiz fica difícil de ser arrancado. Então, você se irou, você se machucou, você ficou zangado, chateado com alguém, seja no relacionamento da igreja, seja no relacionamento familiar, ou em qualquer outro nível de relacionamento, só que a gente está usando esses dois relacionamentos, né, de igreja e de família, porque são os relacionamentos mais próximos que nós temos,
E, consequentemente, quanto mais próximos a gente tem esse relacionamento com as pessoas, a gente tem a tendência maior de criar uma expectativa, a gente até falou sobre isso, pastor Santos, na outra live, né, pastor João? E quando se cria uma expectativa muito exagerada em cima de uma pessoa, qualquer ofensa daquela pessoa acaba que tem um grau maior para nós, porque a gente criou uma expectativa muito exagerada. Então, quando se fala da igreja ou se fala da família, a gente acaba criando uma expectativa muito grande em relação às pessoas, tanto da família como da igreja. Então, há uma tendência de a gente ter uma dificuldade maior de perdoar essas pessoas quando nos ofendem. Então, o que a Bíblia diz? Ficou machucado, ficou irado, resolva logo, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Né? Aí o texto diz assim, não deixe lugar ao diabo. Eu acho interessante porque na versão da Bíblia Viva diz assim, porque quando vocês estão irados, vocês oferecem um fortíssimo ponto de apoio para o diabo, ou seja, ele tem uma oportunidade de trabalhar quando a gente não perdoa, né? E Paulo chega a dizer assim, nós perdoamos para que para não dar lugar ao inimigo, para que não ofereça ao inimigo uma oportunidade, né? Porque nós não desconhecemos os ardis de Satanás, então ele entendia que isso era uma facilidade para o inimigo agir quando a gente não perdoa. Então, é preciso perdoar, mesmo se a gente foi ofendido, mesmo se a gente foi machucado, né, mesmo que a gente tenha experimentado algum tipo de dor, é preciso que no nosso coração a gente libere perdão para aqueles que nos ofenderam. Verdade. Essa questão, você citou aí o versículo na Bíblia Viva, eu me lembro que nós usamos essa Bíblia durante muito tempo em aconselhamento, e quando nós íamos tratar situações sobre perdão, eu fazia sempre uma pergunta para as pessoas, né? Se você soubesse que o diabo está querendo matar uma pessoa e precisar somente da sua autorização para fazer isso, você daria autorização? E aí as pessoas diziam, não daria, mesmo não gostando da pessoa, mesmo ficando com raiva, eu não daria autorização. Aí eu dizia para as pessoas, se eu disser que você está autorizando o diabo a matar a pessoa, e ela sempre pensava que a pessoa que ela estava autorizando o diabo a matar era a pessoa com quem ela estava ofendida. Então, muitas delas ficavam surpresas quando eu dizia assim, não, a pessoa quem você está apoiando o diabo matar, destruir, é você mesmo, por não perdoar. E no treinamento blindagem emocional, nós temos uma aula exclusiva sobre o perdão, onde a gente fala sobre todas as bases fundamentais que vão fazer com que a pessoa entenda que perdoar só é difícil quando a gente não quer. E na maioria das vezes a gente não quer. Mas quando nós descobrimos que existe vantagem e desvantagens em tudo, nós vamos aprender que o perdão, ele traz mais vantagens para quem libera do que para quem recebe. E isso é interessante. Em relação a isso da espiritualidade, né, da espiritualidade da igreja, a gente vê que muitas pessoas, mesmo tendo grande espiritualidade, elas têm muitas vezes dificuldades relacionais porque elas não conseguiram equilibrar suas emoções de acordo com a palavra de Deus. Fale. Duas coisas, né? Eu costumo dizer. Uma é sobre essa questão do perdão como uma decisão da vontade, né? Não tem a ver somente com sentimentos, porque às vezes a pessoa diz assim, pastor Joaldo, mas eu não sinto, né? Eu não estou sentindo vontade de perdoá-lo, eu não estou sentindo nada, eu não sinto de Deus de perdoá-lo. Então, o perdão, como o amor, não é simplesmente os sentimentos. Perdão é uma decisão da vontade. Eu decido perdoar, assim como eu decido amar, porque amar tem a ver com fazer o bem ao outro, não é simplesmente com sentimentos. Então, quando eu decido perdoar, e eu começo, esse perdão, esse processo começa dentro de mim, né, e é um ato de fé, é um exercício de fé, eu chego até diante de Deus e digo, Senhor, eu estou tendo dificuldade com essa pessoa, mas eu libero essa pessoa no meu coração, eu perdoo esta pessoa. Jesus disse isso, quando você for orar, lembrar que tem alguém tem alguma coisa contra você, perdoe, né? E a gente vai entender, então, que o perdão, a falta de perdão, de certa forma, obstrui as nossas orações. Então, o perdão tem a ver com a decisão da sua vontade, tem a ver com volição. Tem mais a ver com volição, com a decisão da vontade, do que com sentimentos. E uma outra coisa com relação a isso que o senhor falou aí, é que, assim, às vezes a pessoa, a falta de perdão, a mágoa, o desejo de vingança, é o veneno que a pessoa toma na intenção do outro. Né? É como se ela estivesse tomando um copo de veneno e dizia assim, vou tomar esse veneno aqui para matar aquele miserável. Vou tomar esse veneno aqui para matar aquele desgraçado. Ela está com o coração cheio de ar. Então, ela está tomando veneno com a intenção de matar o outro, mas, na verdade, quem vai morrer é ela, porque
é o veneno que ela está ingerindo. Então, quanto mais você acumula ódio, ressentimento, rancor, né, raiva no seu coração, você vai dando mais doses de veneno para o seu organismo, né, para suas emoções, para a sua alma e também para o seu corpo. E também para o seu corpo. A psicologia já nos mostra isso, né? Que existem muitas doenças que são chamadas de doenças psicossomáticas, que elas estão no corpo, mas que elas têm origem em uma alma adoecida, que elas têm origem em uma alma doente, né? Então, isso é muito importante. Você vê, por exemplo, a questão da falta de perdão até em relação a si mesmo, né? O salmista Davi disse assim: enquanto me calei, ou seja, enquanto eu não confessei os meus pecados, ele estava sob um sentimento de culpa, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, um sentimento de culpa muito forte. O que ele diz? Enquanto me calei, envelheceram-se os meus ossos, né? Ou seja, até os ossos dele foi adoecido, pastor João. Ou seja, a falta de perdão, o sentimento de culpa, essas questões da alma, essas questões das emoções, não fica só nas emoções, não fica só na alma, atinge também o corpo, né? Atinge também outras áreas da vida, atinge relacionamentos. Então, é por isso é tão importante a gente permitir que o Espírito de Deus trabalhe essas questões em nós. Como eu disse há pouco instante, o Evangelho é integral, para o homem integral, né? Não é só para o espírito, não é só para a questão de você ser salvo espiritualmente, mas ele também tem uma aplicação para suas emoções, para sua alma, para o seu corpo, para os seus relacionamentos, ou seja, para cada área da sua vida. Então, não perdoar é um veneno que você toma na intenção do outro, mas você é que está tomando o veneno. Na introdução, na aula de introdução da jornada de habilidade emocional, onde nós explicamos sobre o que é o treinamento, nós usamos esse versículo de 1 Tessalonicenses 5, 23, e eu digo que o evangelho nós devemos pregar o evangelho todo para o homem todo. Joia, então, o evangelho legal. todo para o homem todo, né? O seu espírito, a sua alma e o seu corpo. Isso. E é muito interessante também. que quando nós pensamos dessa maneira de que temos que estar alinhado espírito, alma e corpo, uma das coisas que nós deixamos claro na jornada da habilidade emocional é que uma palavra de transformação do Novo Testamento é a palavra metanoia, que é traduzida para nós como arrependimento, como mudança de mentalidade, direção. E por mais que a gente entenda a palavra arrependimento, e a gente entenda a palavra também no sentido de sentimento, quando você vai olhar ela no grego, no entendimento original, você vai ver que não tem muito a ver com sentimento. Tem mais a ver com atitude que gera sentimento do que com sentimento que gera atitude. Então, tem mais a ver, vou repetir, né? Tem mais a ver com atitude que produz um sentimento do que com sentimento que provoca uma atitude. É muito parecido com Apocalipse, quando o Senhor está falando à igreja de Éfeso. E ele diz assim para a igreja de Éfeso: lembra, pois, onde caíste e volta à prática das primeiras obras. Só que ele diz o seguinte: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então ele poderia dizer assim: eu quero que você volte a me amar. Quero que seu coração se aqueça novamente de amor por mim. Mas ele não faz isso. Ele diz: lembra onde caíste e volta à prática. Está falando de algo prático. Volta à prática das primeiras obras. E aí é onde entra o entendimento que nós trazemos na jornada blindagem emocional, de que toda decisão da minha vida depende de mim. E é muito interessante isso, porque até Deus, ele me dá esse poder de decisão. E sabe o que mais existe hoje na nossa geração? Pessoas que estão presas emocionalmente, sofrendo emocionalmente, e eu costumo dizer que estão reféns emocionalmente de ações de outras pessoas. E a maior meta da nosso treinamento, jornada de habilidade emocional, é ensinar as pessoas a recuperarem a autonomia da sua vida. E deixar bem claro aqui, né, que autonomia é diferente de independência. Sim. Deus não quer que sejamos independentes, Deus quer que sejamos dependentes dele. Mas nós precisamos ter autonomia em nossa vida. O que é autonomia? Eu decido o que faço do meu destino e o que faço do meu futuro de acordo com a direção que Deus tem para mim. Mas a maioria das pessoas não tem autonomia. Por que elas não têm autonomia? Porque elas estão presas em algum tipo de sentimento, seja a falta de perdão, a mágoa, a dor, né? O medo, né? Às vezes medos que
que são comportamentais, outros medos que são circunstanciais, e elas não conseguem decidir. São pessoas que perderam a autonomia na sua vida. E aprender a como recuperar essa autonomia para que a minha vida não dependa mais da ação de ninguém, para que eu não fique mais refém do outro, que a minha felicidade não dependa do outro, que o meu sucesso, a minha realização pessoal não dependa do outro. Então esse é o propósito da jornada blindagem emocional, é despertar esse nível de blindagem emocional aonde eu entenda que eu preciso de você para compartilhar a vida, mas eu não preciso de você para dar sentido à minha vida. É muito diferente, né? E essa Verdade, é a ideia forte. do próprio Jesus. Eu preciso de Josivaldo para quê? Para compartilhar a vida. Mas eu Vida, não verdade. preciso de Josivaldo para dar sentido à minha vida. Quando eu coloco qualquer pessoa que seja como causa da minha vida, da minha felicidade, da minha realização, sabe o que vai acontecer quando der errado? Eu vou culpar você. Eu vou Verdade. colocar toda a responsabilidade em você. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a autonomia, né? Dentro dessa visão que eu estou falando do nosso treinamento, essa diferença entre independência e autonomia, porque a gente tem visto muitas pessoas hoje independentes, achando que são autônomas. Não querem prestar conta para ninguém, algumas delas frustradas com figuras como nós, pastores, né? Tenho certeza que você Uhum. tem ouvido falar de pessoas que hoje Oh, dizem assim, não vou à igreja nenhuma, estou com Jesus, mas não vou à igreja nenhuma. E elas, a maioria dessas pessoas estão feridas com atitudes de figuras de liderança e tudo mais. E aí a maioria sim, dessas pessoas confunde independência com autonomia, é né? verdade. Essa questão da independência, ela já começou lá no Éden, né, pastor Santos? A primeira tentativa dessa independência de Deus foi lá, né? E quando o homem ele age fora da sua dependência de Deus, a gente tem o resultado é queda, não é? Porque quando o homem, quando eu digo homem em termos genéricos como mulher, ele age de modo independente de Deus, ele age de modo independente da vontade de Deus, tem consequências terríveis. Então, Deus criou o homem para ser pleno, mas para ser pleno nele, né? Deus criou o homem para ser autônomo, mas para ser autônomo nele, em Deus, não independente de Deus. Então, você vê que ali no Éden, quando Adão e Eva eles decidem desobedecer a Deus, eles dão o grito de dependência de Deus. É como se eles dissessem: nós não queremos que o Senhor continue governando sobre nós. Nós não queremos continuar dependendo do Senhor, nós queremos depender de nós mesmos, né? E essa é a base, infelizmente, do humanismo, do ateísmo, né? O homem no centro de si mesmo, né? O homem centrado em si mesmo, né? O homem como seu próprio Deus. Então, isso aí teve origem lá no Éden. E aí você vai ver as consequências que vão começar a acontecer. Você vai ver, logo de cara, conflitos, né? O senhor falou há pouco instante sobre a pessoa lançar culpa, né, no outro, em relação aos seus próprios erros. Isso aconteceu lá no Éden, quando o homem declara a independência de Deus, a primeira coisa que ele faz é lançar a culpa no outro. Por exemplo, Adão, quando Deus foi questionar por que ele havia desobedecido, comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele diz: a mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. Então ele lança a culpa em Deus, primeiro, porque deu a mulher, depois ele lança a culpa na mulher, né? Quando Deus vai perguntar à mulher, a mulher diz: foi a serpente, né? Foi o diabo. Então tem gente assim, culpando os outros, e outros que culpam até o diabo. Eu estou agindo assim por causa do diabo, foi o diabo. E eu tenho dito o seguinte: o diabo ele é tentador. Ele sugere, ele faz as suas sugestões malignas, mas a decisão de ceder a essas sugestões é nossa. Então a gente também não pode responsabilizar o diabo. A gente tem que ter a nossa responsabilidade, né? E a gente não pode culpar os outros pelos nossos erros. Então, por exemplo, tem pessoas que saem do evangelho, saem da casa de Deus e dizem: a culpa é do pastor, a culpa é do irmão, fulano de tal, eu saí por causa disso, daquilo. Não, você saiu porque você não aguentou mesmo. Você saiu porque você não aguentou a pressão, arroxo. Porque eu tenho acho que 24 anos esse ano vou fazer no evangelho, e eu e você também, pastor Joaldo, a gente já viu tantas coisas, na verdade, no evangelho, tantas coisas, tantos escândalos, tantas coisas que a gente já viu, e a gente está aqui. A gente decidiu, apesar das outras pessoas, permanecer com Cristo. A gente decidiu, apesar dos outros, permanecer fiel a Deus. Não é verdade?
Então, assim, eu poderia culpar, eu poderia sair, poderia me desviar do evangelho e culpar o outro. Eu saí porque o meu líder errou, porque o meu líder pecou, porque o irmãozinho ali errou comigo, me caluniou, falou mal de mim, falou mal da minha família. Não, eu decidi permanecer com Cristo, independente do outro. Entendeu? Porque um dia a Bíblia diz que todos nós estaremos diante do Senhor e um dia nós prestaremos conta ao nosso Senhor. Nós prestaremos conta ao nosso Senhor. Então, assim, lá no Éden, infelizmente, o homem declarou a independência de Deus. E essa independência que o homem declarou de Deus lá no Éden trouxe toda essa reverberação, todo esse eco de coisas ruins, né? Que já começou lá entre eles. Depois vem a morte, né, de um dos seus filhos. Caim mata Abel, quer dizer, assassinato na própria família, e isso vem se arrastando pela humanidade. Ou seja, porque o homem declarou a independência de Deus. Então, quando nós nos tornamos cristãos, o que a gente está fazendo? A gente está dizendo, tu és o Senhor da minha vida. Eu te recebo como Senhor, não apenas como Salvador. Né? Muitas pessoas, pastor Joaldo, querem receber o Senhor Jesus apenas como Salvador, aquele que liberta do pecado, que leva para o céu, que cura, né, o corpo físico, que restaura o casamento, que restaura a família. Claro, ele é Senhor, ele é Salvador, mas mais do que ser Salvador, ele também é Senhor. E Senhor significa que ele é dono. A palavra Senhor vem de domini, né? Ele é dono, em hebraico, Adonai, dono, ele é dono. Ou seja, ele é o meu dono. Então, quando eu volto para Cristo, quando eu me reconcilio com Jesus, quando eu decido por Cristo, eu estou declarando que agora eu sou dependente dele. Um ser autônomo, sim, mas dependente de Deus. Isso aí. Com certeza, nós aprendemos com Jesus, que foi alguém totalmente equilibrado, que aceitar o governo de Deus é o primeiro passo para aprender, para retomar o domínio das nossas emoções. Sim. Olha só essa frase. Aceitar o governo de Deus é o primeiro passo para retomar o domínio das nossas emoções. Forte. Vou repetir para aqueles que estão nos acompanhando. Aceitar o governo de Deus é o primeiro passo para retomar o domínio das nossas emoções. Por quê? Porque quem deu domínio para o homem foi Deus. Deus criou o homem como um ser dominante. Para dominar. Tem a ele domínio. O único ser que o homem não pode dominar é o outro homem. Lá na ordem, ele não diz, né, dominarás o teu próximo. Não, ao próximo ele diz amarás. Um espírito humano dominar sobre outro espírito humano? Sim, não foi. Essa ordem não veio de Deus. A ordem de Deus foi, você vai dominar sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre toda criatura que rasteja, que voa, você vai ter domínio. E quando você é emocionalmente refém de outras pessoas, o que aconteceu? Aconteceu que você perdeu o domínio das suas emoções. E por que você perdeu o domínio? E aí, na jornada da blindagem emocional, nós ensinamos isso. Que o passo para você ajustar a sua vida e voltar a dominar, voltar a ter domínio sobre o seu mundo, sobre o mundo que lhe rodeia, é receber sobre você o governo de Deus. O governo de Deus me devolve o domínio sobre minha vida, sobre as minhas emoções. Eu costumo dizer que o Senhor nos aceita como escravos, pegando, né, como Paulo fala, escravo de Cristo, e nos liberta. Sim. Nos liberta. Verdade. Nos dá liberdade. Verdade. Ele nos recebe na condição de escravos, nos torna filhos, nos liberta, nos dá essa liberdade, diz pra gente assim, olha, eu quero a sua submissão. Porque submissão não é para escravos. Escravos têm que obedecer. Eles são escravos. Eles não têm opção de submissão. Escravos, ele vive a subserviência. Ou ele obedece, ou ele obedece. Deus, através de Cristo, faz o contrário. Ele nos liberta, nos dá a liberdade e diz, eu quero que você me ame porque você quer me amar. Sim. Que você me obedeça porque você quer essa submissão. Claro que tem a ação total do Espírito Santo, como a combustão dessa obediência, mas quando a gente fala de emoções, principalmente dentro do ambiente de igreja, parece que nós estamos trazendo conceitos de psicologia. E uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui é que toda a jornada da blindagem emocional, apesar de usar termos muito semelhantes ao da psicologia, não é fundamentada
na psicologia. É fundamentada no livro que deu origem a todas as ciências. O livro que deu origem a todas as ciências Glória a Deus. É a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada. Se você for estudar a fundo os conceitos, os ensinamentos, né, de psicologia, hoje do coaching, dos treinamentos que tratam de pessoas, você vai ver que todos eles têm uma fundamentação, ainda que mínima, em conceitos bíblicos. E a grande verdade é que quando você pega a essência, que é a própria Bíblia, para ensinar as pessoas como lidar com as emoções delas, o resultado vai ser muito mais favorável, muito mais positivo. Então, as pessoas me perguntam, qual é o segredo da jornada blindagem emocional? O que é que tem de diferente dos demais cursos? A diferença é que nós trabalhamos com fundamentos eternos, ensinando as pessoas que elas precisam ter autonomia, que elas precisam voltar a dominar o seu mundo, mas que elas precisam fazer isso pelo caminho certo, da maneira certa. De nada vai adiantar reprogramar sua mente se você estiver fora do governo de Deus. Não vai adiantar nada. De nada vai adiantar você passar por uma sessão de hipnose clínica para reconfigurar o seu subconsciente se você estiver fora do governo de Deus. Não vai adiantar nada. Porque existe uma base que sustenta tudo e que equilibra tudo. E essa base é o próprio Senhor. Pastor Josivaldo. Ok. Então, como eu falei, né? Entender que Jesus, ele é o Senhor, o dono, não apenas o Salvador, né? Então, entender isso é muito importante, porque a gente é um retorno para ele, né? É um nosso retorno para o Senhor Jesus. Eu tenho visto também, nesse tempo, as pessoas, elas estão com muito medo, pastor Santos, e essa é uma emoção muito ruim, né? Existe aquele medo positivo, tranquilo, né? Normal, por exemplo, só ver um cachorro valente, tem um medo. Esse medo protege, a pessoa correr, fugir, né? Uhum. Se a pessoa está num lugar inseguro, numa altura, ela tem um certo medo, o medo protege, então esse é um medo normal. Mas já existe aquele medo doentio. Então, esse tempo agora que nós estamos vivendo, muitas pessoas, né? Eu digo as pessoas generalizando, muitas pessoas estão apavoradas, né? Elas estão permitindo que o seu coração seja tomado por um medo terrível. E aí nós temos na palavra de Deus também um remédio para o medo. A gente tem na palavra de Deus orientações de como vencer o medo. Por exemplo, a Bíblia nos fala lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, o Senhor diz assim: Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação, né? Deus não nos deu espírito de medo, mas de amor, poder e de moderação. Então, Deus não quer que a gente esteja com o nosso coração apavorado, cheio de medo. E aí você vai ver lá na Bíblia que sempre o Senhor ele vai chegando em momentos cruciais na vida de seus servos, momentos em que alguns dos seus discípulos, alguns dos seus servos estão com medo, porque aconteceu situações ruins, e aí Deus traz encorajamento. Por exemplo, quando Moisés morre e que Josué tem que assumir a liderança agora daquele povo, né? Ele tem que assumir a liderança daquele grande povo, né, de Israel, certamente ele estava com seu coração temeroso diante do desafio. E Deus vem trazendo o quê? Encorajamento. Por exemplo, Josué capítulo 1, versículo 9, o Senhor diz assim para Josué, e é uma palavra também para mim e para você: não te mandei eu? Seja forte e corajoso, não tenha medo, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, você vai perceber, pastor Joaldo, que sempre diante de situações em que o povo de Deus está com medo, apavorado, diante de grandes crises, Deus traz uma palavra através dos seus servos, dos seus profetas, para encorajar, para arrancar o medo do coração. Por exemplo, Isaías, capítulo 41, versículo 10, um texto muito conhecido de todos nós, diz assim: não tenha medo, porque eu sou contigo. Olha que tremendo isso. Não tenha medo, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a minha destra fiel. Quer dizer, promessa do Senhor. Então, todo momento que o povo de Deus está se sentindo temeroso,
né, está com seu coração angustiado por conta de crises, de situações externas, Deus traz uma palavra dizendo, não tenha medo, eu continuo com você. Então, nesse tempo também, Deus está falando para mim e para você, para a gente confiar nele, continuar confiando, ainda que as perspectivas humanas, elas são assustadoras mesmo, isso não é negar a realidade. Né? A realidade à nossa volta, as circunstâncias à nossa volta, são assustadoras mesmo, são de incertezas. Mas a gente tem um recurso maravilhoso, a gente tem a verdade da palavra de Deus. Então, o nosso grande desafio hoje é ficar focado na palavra, né? O nosso grande desafio é ficar focado na palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela traz solução para esses medos. Então, o Senhor está dizendo, não tenha medo, porque eu estou com você. Né? Então, isso é o segredo. Falando sobre medo, a segunda aula da nossa terceira etapa da jornada blindagem emocional, está no nosso treinamento, ela fala sobre quadros emocionais que nos tornam vulneráveis. Um deles é o medo. O medo paralisa, o medo faz nós enxergarmos o que não existe. O medo traz situações maiores do que elas são, torna a situação. Eu postei um vídeo no meu Facebook de um episódio do Chaves, um vídeo bem interessante de uma pessoa que fez, né, falando sobre medo. Achei muito interessante, porque o medo, ele se alimenta de medo. Eu gostei muito dessa frase. O medo Sim, se alimenta de medo. E eu acho interessante quando, rapidinho, eu acho interessante quando Paulo diz assim, espírito de medo aqui, né? Deus nos deu espírito de medo. Então, eu estava ouvindo o pastor reverendo da presbiteriana, como é o nome, aquele varão de Deus? Hernandes Dias Lopes. Hernandes Dias Lopes. Eu achei interessante ele dizendo assim, olha, parece que Paulo está dizendo aqui que o medo é um espírito. Eu falei, rapaz, isso é uma grande verdade. Né? Então, é algo também espiritual essa questão do medo, não apenas emocional. Pode continuar. Então, a questão do medo, né, como o medo ele pode ser tão assustador para algumas pessoas, a questão esse aspecto do medo pode ser tão forte e elas não entendem que o medo se alimenta de medo. Eu costumo dizer que o medo é a fé pelo avesso. O medo é fé no negativo. É verdade. O medo é fé naquilo que não presta, naquilo que assusta. Medo é fé ao avesso, gostei disso. Medo é a fé pelo avesso, é crer no negativo. E é interessante isso porque dá para blindar as emoções de tal maneira que você pode sim manter o medo sob controle. E aí, muito interessante, porque você citou aí um texto onde fala a palavra não temas. E Deus é tão detalhista nessas coisas que a palavra não temas, ela existe, ela está escrita na nossa Bíblia 366 vezes. Olha aí. Um para cada dia do ano e um acréscimo para o ano bissexto. Isso aí. Uma para cada dia do ano e um acréscimo, né? Então, é muito interessante, né? O medo é uma porta aberta para a ação demoníaca. Né? No nosso treinamento, a pessoa perguntou assim, existe um espírito de medo no sentido de o espírito de medo ser um demônio? Eu expliquei, não é um demônio. E eu dei uma explicação que eu quero dar aqui, né? Que o Gilmar está falando aqui, o medo são demônios, né, nos comentários. E não são demônios, né? O medo não são demônios. Os demônios, eles se aproveitam dos medos que as pessoas têm para criar uma situação pior do que já é. Então, aí eu dei uma explicação. Quando Paulo fala do espírito ali, a palavra no grego não é espírito no sentido de fantasma ou pneuma, que é a palavra geralmente usada. Ele dá um exemplo do espírito como um estado de ser. Tipo, se você está no cinema assistindo um filme de luta, sabe? Você está no cinema assistindo um filme de luta, tem alguns que ficam, né? Entra no espírito da luta porque ele está vendo aquilo ali. Verdade. Se você assiste um filme de aquela motivação, né? Se você entra e aí, se você entra para assistir um filme de terror, quem gosta, você fica com espírito de medo ali. Mesmo você não sendo, você sabendo que aquilo é um filme, há uma ação de medo ali que se torna um estado, como o espírito natalino, por exemplo. A gente fala o espírito natalino. Quando chega dezembro, né?
começa a tocar as músicas, então as pessoas entram no espírito natalino, elas ficam mais pacíficas e coisa e tal. O medo ele pode se tornar um estado mental tão forte que Satanás se aproveita disso e aí ele cria um cenário. Sim. Um cenário com vários gatilhos que ativam o medo. Então, eu cuidei de pessoas que o medo dela era de falar em público. Eu tinha medo de falar em público, né? E por que que Eu também. por que eu tinha medo de falar em público? Eu lembro a primeira vez que você pregou, foi eu que deixei você pregar, né? Verdade. Você 9 minutos igual, e alguns segundos. tremeu igual a vara verde. É Então eu verdade. tinha medo de falar em Há público, por muito quê? Porque tempo eu tinha atrás. um bloqueio, e esse bloqueio foi superado com enfrentamento. Então, existem medos que são superados com enfrentamento, você precisa enfrentar aquele medo, mas existem medos que vai precisar de uma intervenção divina, porque Sim. na cabeça daquela pessoa não é mais só um sentimento, é um fantasma que assombra ela, é um gigante que ela não consegue derrubar, e aí é onde nós entendemos que para todo tipo de medo existe um antídoto, e o antídoto Verdade. vem do próprio Deus que nos criou e nos deu um espírito de ousadia. Então, interessante, Paulo. Só. Posso falar? Pode. Só inteirando isso aí, pastor Santos, o Evangelho, ele é boas notícias, a Bíblia fala sobre isso, né? O Evangelho é boas notícias, né? São as boas Tem, notícias de Deus, as boas notícias de que Deus proveu já para mim, em Cristo Jesus, salvação, perdão dos meus pecados, paz interior, provisão, esperança, vida eterna, ou seja, todas as suas provisões, né, que Deus fez através de Cristo Jesus. Então, o Evangelho é boa notícia. Então, o que acontece? As pessoas, elas têm duas opções. Ou elas alimentam o seu medo com notícias ruins, né? Quanto mais a pessoa se enche de notícias ruins, e nesse tempo então, viu? Nesse tempo então, ou a pessoa alimenta a sua fé com as boas notícias do Evangelho. Então, a gente tem que tomar a decisão nesse tempo de alimentar a nossa fé com as boas notícias do Evangelho. Por isso, a gente que é cristão, todo dia, a gente precisa se expor à palavra de Deus, todo dia ouvir a palavra, ler a palavra, meditar na palavra, porque as boas notícias do Evangelho vai curar o nosso coração desses medos. Agora, se a gente alimenta os nossos medos com notícias ruins, né? E vai alimentando isso, vai ouvindo cada vez mais, quer dizer, a pessoa já tem um medo, esse medo vai crescendo, ele vai ficando um monstro dentro da pessoa. Né? Então é importante que a gente alimente nesse tempo muito mais a nossa fé do que o nosso medo. E a gente alimenta a fé com as boas notícias do Evangelho. Tem um comentário interessante aqui da Fernanda Félix, minha amiga do Rio de Janeiro. Ela diz assim: você não sabe como a mídia impactava a minha vida. Depois que parei de assistir as reportagens e foquei nas promessas do Senhor, o medo foi embora instantaneamente. Já estava tendo insônia. Olha aí, forte esse testemunho. Comentário interessante forte aqui da testemunho. Fernanda. É. E é fato, verdade, né? É fato. Um canal especificamente aí que tem feito questão de ser divulgador só de notícia ruim, que é a Rede Globo, né? E eu me lembro que quando começou, que ainda não estava esse medo todo, logo no início eu encontrei uma senhora no shopping e ela estava assustadíssima, e eu disse para ela: desliga a TV, senhora. Por quê? Porque a nossa alma, ela tem portas. Nós ensinamos isso na jornada blindagem emocional. Sim. Nós precisamos guardar as portas da nossa alma. Quais são as portas da alma? Os sentidos. Aquele velho ditado: o que os olhos não vê, o coração não sente. O coração não deseja. Então, você não deseja, não sente. Então, os ouvidos, os olhos, são portas de entrada para ações, para sentimentos e situações que vão gerar medo, que vão gerar conflitos internos. E eu vou fazer uma live domingo que vem com um amigo meu lá de São Paulo, pastor Wilson Araújo, e ele disse: eu preciso fazer essa live com você, porque já tem pessoas da minha igreja que estão com síndrome do pânico, depois da quarentena. Pessoas que estão em casa estão com síndrome do pânico. Eu vi um vídeo na internet de uma senhora que saiu para tomar sol e foi presa lá, não sei em que lugar foi aquilo, porque ela teve que chamar o médico dela para ela sair para ir na praia, porque ela não estava aguentando mais ficar dentro de casa. As pessoas estão surtando, elas não estão sabendo lidar com as emoções nesses dias de pandemia. A gente tem apenas 2 minutos para a gente encerrar, porque já vai dar 9 horas. E aí eu quero falar só isso aqui, para depois passar para você se despedir.
Nós vamos ter mais uma live dia 29, vamos ter mais uma live dia 5, outra live dia 10. E o interessante, nós vamos ter uma semana exclusiva falando sobre como blindar as emoções, principalmente nesses dias de tanto medo, de tanto caos, de tanto apavoro, né? A gente vai ter bastante conteúdo que vai alimentar você, que vai abençoar você. Vai ter pessoas muito de Deus aqui, como o pastor Josivaldo. Semana que vem, não, sexta-feira agora, dia 29, a pastora Jude, que além de pastora também é psicóloga, tem cuidado de pessoas nessa área da saúde emocional. No dia 5 eu vou ter minha amiga Rosilene Araújo, né, que também é terapeuta, tem cuidado de pessoas nessa área. E no dia 10, o nosso pastor e nosso pai espiritual, que é o apóstolo Joselito Aragão, que também é psicanalista, né, e Sim. tem sido um instrumento de Deus poderoso para nossas vidas, nos ensinando a blindar as nossas emoções. Pastor Josivaldo, suas considerações finais. Querido, quero te agradecer pelo convite, foi maravilhoso estar contigo aqui, compartilhando a palavra de Deus. Um abraço no coração de cada pessoa que nos ouve, que nos assiste nessa noite. Que Deus possa abençoar a sua família, que Deus possa abençoar a sua vida e que nesse tempo tão desafiador você possa colocar sua confiança totalmente no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu amparo e você vai vencer com a graça do Senhor Jesus esse tempo desafiador. Amém? Deus abençoe vocês todos. Deus abençoe, pastor Joaldo. Forte abraço, amigão. Amém, meu amigo. Que Deus também continue te abençoando poderosamente, você, sua casa, pessoal de Jaguaquara. E aí quero agradecer a todos que estiveram conosco aqui na nossa live. Não dá para falar o nome de todo mundo, mas quero agradecer a cada um que esteve aqui. Essa live vai ficar, obrigado. Ficar aqui na página e eu vou colocar também, vou subir para o meu canal no YouTube. Então você pode compartilhar com seus amigos. Talvez você assistiu e lembrou de alguém agora, enquanto estava assistindo, lembrou de alguém. Lembrei de uma pessoa, ela precisa assistir essa live. Então nós vamos subir no YouTube, terminando aqui, já vou subir no YouTube, para que você possa compartilhar. Se você não é assinante ainda do nosso canal no YouTube, assina, ativa o sininho, que aí toda mensagem nova que chegar, você vai ser notificado, e você com certeza vai ser abençoado grandemente. Queridos, muito obrigado. Santos, aproveitar rapidinho aqui, também pedir ao pessoal para assinar o meu canal, sim, Josivaldo Oliveira. 2 canais, eu tenho um canal em meu nome, Josivaldo Oliveira. Nesse canal compartilho só mensagens sobre família e casamento. E outro canal que é o canal da igreja, Ministério Shalom, eu compartilho todas as mensagens que Deus vai me dando ao longo desse tempo. Então, dá uma assinada lá no canal, vai ser bênção para a sua vida. Tá aí, pessoal, assina os canais, conteúdo de família muito rico, eu conheço todo o conteúdo, sei que é uma pessoa que tem uma família com um respaldo poderoso para falar do assunto, né? Extraordinário, um homem de Deus, um marido extraordinário, um pai exemplar, uma pessoa que admiro muito. Então tem um ministério de família, e não só tem um ministério, tem uma família que é um ministério. Então assina lá o canal do pastor Josivaldo, procura lá Josivaldo Oliveira, também Ministério Shalom, com certeza você vai ser muito abençoado, muito conteúdo edificante para casamento, principalmente, né? Muito abençoador. Verdade. O link da nossa semana da blindagem emocional está aí nos comentários, aqui na nossa página. Nosso querido Rainel de Torres colocou aí, que é da nossa equipe. Clica lá, temos um grupo exclusivo no Telegram, onde a gente vai estar postando alguns conteúdos, só vão para esse grupo. Por que nós criamos esse grupo no Telegram? Porque por mais que você nos siga nas redes sociais, o Instagram, o Facebook, eles não entregam tudo que a gente envia, não entregam, ainda que a gente pague os anúncios. E esse grupo exclusivo do Telegram, você vai receber alguns conteúdos que só vão ser postados lá, conteúdos grátis, que só vão ser postados lá nesse grupo do Telegram, e também parte do curso, que também só vai ser postado lá nesse grupo do Telegram. Então você que deseja receber esse link, entra aí em contato aí com o Raineldes, tá aí Raineldes Torres, que ele vai também te enviar o link do Telegram para que você faça parte desse grupo da semana. Acho que esse link já te leva para lá, né? Eles estão cuidando dessa parte, eu estou produzindo só o conteúdo, então é mais com eles do que comigo, tá bom? Meu amigo, grande abraço. Fica com Deus. Amigão. Prazer estar contigo. Prazer estar com esse povo bonito também. Aí. Saudações grandemente. E todos que estiveram conosco aqui,
Um beijo no seu coração, graça e paz. Amém.